Fala galera, beleza? Nesse vídeo quero mostrar para vocês de que maneira a gente analisa a volatilidade, como se expor a uma possível alta ou queda da volatilidade, que tipo de estratégias a gente pode observar e pode se beneficiar do mercado com base na volatilidade, como somar a análise gráfica a esse entendimento, tá? E basicamente como construir essa relação, como construir esse conhecimento aí, até o ponto de ter uma tomada de decisão, etc., obter algo do mercado aí com base nesses estudos, tá? Então, basicamente, o vídeo aqui vai ser falando sobre volatilidade, opções, análise gráfica e basicamente as ações aí. Então, são 4 fatores aí bem interessantes. Vou construindo isso do princípio, da parte mais simples até a parte mais técnica, basicamente aí com prática para simplificar a vida de todo mundo, tá? Então, basicamente, galera, quando a gente fala aí de análise de volatilidade, é interessante vocês entenderem o que necessariamente é a volatilidade, tá? A volatilidade ela tem 2 fatores importantes. Ela pode ser, na verdade, ela é analisada de 2 maneiras, tá? A volatilidade implícita e a volatilidade histórica, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de volatilidade histórica, ela é uma medição aí de um período histórico dessa ação, tá? Então, em geral, a gente observa aí períodos de 6 meses até 1 ano para analisar essa volatilidade, se ela está baixa, se ela está alta, como está a relação aí dessa volatilidade no ativo, tá? Quando eu falo ativo, galera, só para simplificar, o ativo subjacente, tá? É basicamente as ações, tá? Então, a gente está falando de ações e derivativos de ações. Então, os derivativos são as opções e as ações, os ativos subjacentes são as ações, tá? Então, se de repente eu falar aqui o termo técnico que sai naturalmente, vocês já estão por dentro aí. Então, quando a gente fala de volatilidade implícita, galera, e vocês vão perceber na construção aqui por que observar a volatilidade é tão importante. E eu já largo na frente dizendo aqui que poucas pessoas, até mesmo envolvidas no mercado financeiro, entendem ou se beneficiam da volatilidade. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é realmente algo que eu construo com os meus alunos. Enfim, falo bastante, bato muito nessa tecla sobre volatilidade, principalmente a volatilidade implícita, tá? Então, quando a gente fala de volatilidade implícita, a gente precisa analisar o modelo do Black-Scholes, tá? Então, se você ainda não entende o que é o modelo Black-Scholes, tá? É uma análise matemática, tá? O modelo mais usado aí quando a gente fala de opções, tá? Então, tem muitas ferramentas que hoje já trazem esse cálculo de maneira mastigada, simples, onde vocês só precisam analisar, porque realmente os cálculos não são tão simplistas, mas num resumo geral, o modelo Black-Scholes ele visa analisar ou estimar o prêmio, o preço de cada opção, tá bom? Então, basicamente, aí, ver se aquela opção está subavaliada ou sobreavaliada, tá bom? Então, beleza, esse é o modelo Black-Scholes, a gente vai levar em consideração porque realmente é o modelo mais usado e é o que eu utilizo, tá? Então, a gente usa o modelo Black-Scholes não para calcular o preço justo do prêmio da opção, tá? Na verdade, a gente usa ele para, através desse prêmio da opção, encontrar a volatilidade estimada. Então, basicamente, a gente usa o modelo de uma maneira inversa. Tá? Por que a gente usa de maneira inversa? Porque a ideia nossa não é estimar qual o valor, qual o prêmio, qual o preço essa opção tem. Até porque isso já está descrito, você não precisa calcular aquilo. Tá? Basicamente, a gente quer ver o inverso para saber qual a volatilidade implícita daquele ativo. E aí sim a gente analisar se essa volatilidade está baixa ou se essa volatilidade está alta. Fica tranquilo que na parte prática isso vai ficar muito mais simples para vocês, mas essa teoria é importante, tá? Principalmente se você está chegando, tá absorvendo os conteúdos sobre opções agora, ainda não entende muito bem a dinâmica do mercado, tá? Não tem problema nenhum, a gente vai em parte. Quando a gente fala de prêmio das opções, é importante, isso aqui é um lembrete, tá? É importante que você entenda como é composto esse prêmio, como é composto esse preço das opções. E aí a gente precisa analisar 5 fatores importantíssimos. O preço do ativo,
o strike, que é o preço do exercício daquela opção, a volatilidade, olha, a volatilidade já é um primeiro fator fundamental. Você entender a volatilidade mostra que o prêmio da opção é composto por ela também. Então você precisa necessariamente entender sobre a volatilidade. A taxa de juros, que necessariamente agora não está sendo levada tanto em consideração aí. Por quê? Porque elas estão bem estáveis, tá? E o tempo, fator fundamental também aí. Então, 5 fatores: preço do ativo, strike, volatilidade, taxa de juros e tempo. Eu não vou entrar no mérito profundo em cada um deles, tá? Porque aqui a ideia não é falar sobre prêmio de opções, é falar sobre volatilidade. Então a gente vai concentrar na volatilidade, tá? Um outro fator importante também é o seguinte, galera. Isso, se você está aqui acompanhando ou tem um bloquinho de notas, anota esse detalhe que eu vou falar que é muito importante, tá? A volatilidade, ela pode ser medida e analisada. O que ela não pode ser é controlada, ela é quase uma força da natureza aí. Então a gente pode analisar, pode medir, pode se beneficiar dessa análise. Basicamente a gente não consegue controlar. Tá? Então, isso, claro, deixa a análise um pouco subjetiva, mas na verdade a gente não precisa ser assertivo em nada aqui. A gente só precisa ter exposição, tá? Buscar se beneficiar da alta da volatilidade ou da queda de uma volatilidade com a exposição. Beleza? Show de bola? Show de bola. Então, galera, por que eu estou falando isso? Basicamente porque quando a gente fala de volatilidade, ela tende a subir forte, tá? E eu não estou falando a ação subir. Detalhe importante, tá? Muita gente já travou nesse ponto aqui com certa dificuldade. Quando eu falo de alta da volatilidade, eu não estou falando da alta da ação, tá? Eu estou falando da alta da volatilidade. Então, se a ação está caindo forte, isso aumenta a volatilidade. Se a ação está subindo forte, isso aumenta a volatilidade. A questão da volatilidade é a intensidade dos movimentos, tá? Por quê? Porque quanto mais intensos esses movimentos, quanto mais, por exemplo, uma notícia que choque o mercado, um cenário que traga uma movimentação forte daquela ação, basicamente a gente tem um aumento do risco envolvido, tá? Então a gente vê uma variação, olha lá, intervalo de tempo, movimento linear, movimento volátil. Então, tentando simplificar para vocês o que seria a volatilidade, seria isso, tá? Uma média simples dos movimentos do mercado variando muito, movimentos intensos, fortes, rápidos, isso tende a aumentar a volatilidade. Anderson, mas é quase impossível a gente saber em que momento essa volatilidade pode aumentar. Exato. É por isso que a gente não tenta acertar quando a volatilidade vai acontecer. A gente não precisa acertar a direção que o mercado ou aquele ativo vai tomar. Basicamente, a gente só precisa analisar a volatilidade. Por quê? Se a volatilidade está muito baixa, está abaixo de alguns níveis que eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente a gente pode se expor a essa volatilidade em alguns momentos que ela tenha de subida. Tá? Então, isso torna o prêmio da opção, olha lá, ó, os 5 fatores que compõem o prêmio da opção, isso torna o prêmio da opção muito maior. Isso traduz em resultados, em alguns casos, até ilimitados, tá? Então, principalmente quando a gente está falando de cenários de crise, tá? Ou alguns impactos fortes em algumas ações, como a Petrobras, como a Vale. Vocês já viram no histórico aí do ano passado, movimentações muito fortes que aconteceram por tragédias, por greves, enfim, por vários cenários aí que essas volatilidades estouraram e basicamente quem estava exposto a benefício da volatilidade, comprado em volatilidade, se beneficiou muito. Então, eu estou fazendo, na verdade, esse conteúdo porque eu prometi a todos aí nas redes sociais que eu tinha uma lista de 5 ativos que eu estou observando porque as volatilidades estão muito baixas. Somei a análise gráfica para observar realmente o cenário e ali ficou visível para mim que qualquer possibilidade de uma alta ou de uma baixa é possível. Então, permite, tá? Nesses estudos, a gente estar exposto a essas volatilidades. Lembrando, claro, detalhe muito importante, não faço recomendações, a base aqui são de estudos, então por isso é importante, além do estudo, a construção desse conhecimento para vocês aprenderem e entenderem o que
de que maneira a gente chegou até esse cenário. Beleza? Maravilha, galera. Então, vamos lá. Um dos fatores importantes que eu posso mostrar aqui para vocês é que quando a gente fala de exposição, tá? Eu não estou falando aqui de compra, de venda, nada do tipo. Eu estou falando de você se beneficiar desse cenário. Isso já ficou claro para vocês. Então, quando eu falo de exposição, eu quero dizer para vocês que essas volatilidades implícitas, tá? Olha lá que a gente acabou de falar sobre volatilidade implícita, tá? Essas volatilidades implícitas, elas são mais sensíveis que as históricas, tá? Lembra que quando a gente fala de volatilidade implícita, volatilidade histórica. A volatilidade implícita, ela é muito mais sensível que a histórica, tá? Então, observar a volatilidade implícita faz toda a diferença, beleza? Então, como a volatilidade implícita ela é mais sensível, ela pode ter mudanças rápidas num curto espaço de tempo, tá bom? Ela fica muito sensível às movimentações das próprias ações, tá? Então, nesse cenário daí, quando a gente quer se expor a uma possível alta da volatilidade, basicamente a gente está falando de estruturas convexas, tá? Se você não sabe ainda o que é côncavo ou convexo, fugiu da escola, joga lá no Google, você vai entender. Mas basicamente é um gráfico de Smile, tá? Um U, ou chame do que você quiser. Convexidade. A convexidade, o que faz? Estou fazendo um desenho aqui para vocês verem. Convexidade. Ó, platô, cenário indefinido, nada de ganho. Ativo subiu, ou a volatilidade subiu, ganho. Ativo caiu, ou a volatilidade dessa maneira aí subiu junto com esse movimento forte de queda, ganho, tá? Então, convexidade, basicamente, isso é um insight importante, tá? Estarem exposto à convexidade quer dizer que com a alta do papel ou com a baixa do papel, vocês obtêm ganhos. O que tem que ser analisado? A volatilidade. Porque quanto mais forte ou quanto mais intensos esses movimentos acontecerem, maiores serão os retornos. Beleza? Show? Até aqui, limpo, tranquilo? Vocês estão entendendo? Maravilha. Se não tiver, pega esse conteúdo, manda as dúvidas nas redes sociais ali, que vai ser um prazer, de acordo com a demanda aí, tirar essas dúvidas com vocês, tá? Galera, quando a gente fala de se beneficiar da volatilidade, beleza, Anderson? De que maneira eu posso me beneficiar? Quais são as estratégias que a gente pode usar para esse benefício? São 4, tá? O straddle sintético, o strangle, a compra do pozinho e o straddle sintético. Então, nesses 4 cenários, a gente estaria numa exposição convexa. Show? Se você ainda não entende sobre estratégias de opções, não tem problema. Cabe analisar uma de cada vez. Cabe construir uma estratégia de cada vez para que vocês entendam a dinâmica, tá? Realmente o mercado de opções, ele é muito dinâmico, mas entender sobre opções amplia muito a mente de vocês no mercado financeiro, tá bom? Alguns de vocês que estão acompanhando aqui já entendem sobre as opções, então fica aí as sacadas das estratégias que eu mais observo quando eu quero me expor à convexidade. Straddle, strangle, compra do pozinho e o straddle sintético, beleza? São as estratégias aí. Eu, naturalmente, não vou me aprofundar em cada uma delas, né, porque isso geraria um conteúdo para cada estratégia delas, naturalmente, porque o termo é um pouco mais técnico e vai deixar esse vídeo muito longo. A ideia aqui é falar para vocês sobre volatilidade, o que é, como se beneficiar e observar os ativos em si, que a gente vai chegar nessa parte aí no próximo passo, tá? Galera, uma das coisas que eu observo muito, vamos colocar aqui para vocês, é isso aqui, ó. De certa forma, vou apresentar para vocês aqui, isso aqui é o OpLab, tá? O que é o OpLab aí? O OpLab é uma ferramenta, lembra que eu falei do modelo Black-Scholes, que vocês não precisam calcular aquilo, porque isso já tem mastigado em várias plataformas para vocês? Então é isso. O OpLab é uma plataforma que eu utilizo, na verdade,
da Zen Economics, né, do Luiz Fernando Rocha e tudo mais. Eu nem ganho para fazer esse tipo de propaganda, mas realmente uso a plataforma porque, além dela ter um baixíssimo custo, ela tem um benefício enorme, porque simplifica muito a minha vida na análise das melhores opções, dos melhores cenários, etc. Tá bom? Então, quando eu falo do OpLab aqui, basicamente ele tem várias funções. Eu tenho até um conteúdo aí sobre as funcionalidades do OpLab, não vem o caso aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Dentro das funções do OpLab, eu tenho um monitor de mercado. Olha lá, no monitor de mercado, eu posso observar o IV Rank, tá? Que é o ranking de volatilidade implícita. Tá? Quando eu observo o ranking de volatilidade implícita, basicamente eu estou observando um ranking que mede essa volatilidade implícita, estando ela em alta ou estando ela em baixa. Beleza? Então eu pego aqui, ó, vamos lá. Ó, eu vou selecionar, tá aqui dos maiores para os menores, eu vou selecionar dos menores para os maiores. Depois eu vou explicar para vocês por que eu observo muito mais os ativos com baixa volatilidade do que os ativos com alta volatilidade, tá bom? Então, vamos observar aqui no gráfico do IV Rank, no próprio IV Rank, quais são os ativos que têm baixa volatilidade. Então, vamos lá, ó. Em destaque, eu posso citar aqui, ó, o BOVA11, o COGN3, tá? A Petri 4, a Lojas Renner, tá? A CSNA 3, a CEMIG 4, o Itusa, a Hold do Itaú aí, Itusa 4, o Bradesco, setor de finanças, banco, tá? BRDT3, que é a distribuidora da Petrobras, a Vale 3, tá? A Copel, CPLE6, o Itube 4, olha lá, Bradespar, BRAP 4, a BEV3, BRMOLS, o próprio Ibovespa com a volatilidade muito baixa aí, GGBR4, enfim. Observe que todos esses ativos que eu acabei de mostrar para vocês já está visualizado aqui, já está simples para vocês observar quais ativos têm uma volatilidade implícita muito baixa. Tá? Então, vocês podem observar os que estão com a maior volatilidade implícita também, mas basicamente aí é interessante, nesse momento, nesse conteúdo, eu quero mostrar para vocês sobre as volatilidades implícitas baixas, tá? Então, galera, por quê? Porque a volatilidade, ela tende a subir forte e cair devagar, tá? Olha aqui, ó. Deixei até descrito aqui para vocês. Ela sobe forte e ela cai devagar. Então, quando a gente observar qualquer cenário de impacto, ou cenário de crise, ou cenário de uma notícia que choca o mercado, a gente tem um aumento forte dessa volatilidade, tá? Quando os investidores voltam à normalidade, ou vamos colocar assim, volta à racionalidade, né, bem em aspas aí, a gente observa a volatilidade caindo. Só que essa volatilidade, ela cai devagar, sobe forte, cai devagar. Então, esse é um dos grandes motivos que eu observo muito mais os ativos com a volatilidade implícita baixa. Olha lá, ó, o IV Rank. Eu observo mais os ativos em baixa do que os ativos em alta, tá? Por quê? Lembra que a volatilidade a gente não consegue controlar? Então você nunca sabe em que ponto essa volatilidade vai começar a cair, tá? Ela pode se manter num movimento forte aí durante um bom tempo e aí você basicamente está se expondo a um cenário com maior risco. Então, quando eu observo a volatilidade implícita baixa, o nível mínimo aí da volatilidade implícita é zero. Tá? Eu vejo um limite. A partir daí, não se tem limite. Lembra que a volatilidade não é controlável. Tá? Então, esses são os ativos que nós estamos observando aí. Tá bom? Então, vamos lá. Mostrei para vocês o IV Rank, mostrei para vocês quais estratégias dá para a gente se beneficiar, o que basicamente é a volatilidade e como se expor a esse tipo de volatilidade. Porém, aí tem a cerejinha do bolo, que são os insights. Eu tenho 3 insights importantes para vocês não esquecerem antes da gente partir para a prática, mostrando aí quais ativos a gente pode se beneficiar. Então vamos lá. Opções. Primeiro insight. Opções no dinheiro, tá? Então, quando eu falo de opções no dinheiro, são essas opções aqui, ó. ITM,
in the money, tá? Opções no dinheiro. Elas são mais sensíveis à mudança de volatilidade, tá? Então, nós temos as opções. Eu vou até deixar aqui, ó, para não ficar, de repente vocês não sabem ainda quais são as opções, né? Nós temos as opções OTM, fora do dinheiro, nós temos as opções ATM, no dinheiro, tá? E nós temos as opções ITM. Vou até me corrigir aqui, que eu coloquei errado. Aqui seria ATM, tá? ITM são as opções dentro do dinheiro. Beleza? Então as opções OTM são fora do dinheiro, ATM são no dinheiro, at the money, out the money e in the money, tá? Dentro do dinheiro. Então quando a gente fala de opções no dinheiro, a gente está falando de opções ATM, elas são mais sensíveis à mudança de volatilidade. Por quê? Porque elas possuem mais vega, tá? Então vega é uma das variáveis aí, o vega, o teta, o gama, o delta, são variáveis aí que o modelo Black-Scholes já precifica. Então elas possuem mais vega. E esse vega basicamente analisa a volatilidade, representa a volatilidade, tá? E elas também são mais negociadas, tá bom? Então esse insight é interessante por quê? Porque a sensibilidade de uma mudança de volatilidade, ela está maior ali nas opções no dinheiro. Então, quando você vem aqui, ó, e observa o OpLab, por exemplo, que é a plataforma que a gente está observando, você analisa, vamos fazer uma análise aqui de simulações, está aqui na Petrobras, enfim, vamos pegar uma opção aí, por exemplo, uma call, né, direitos de compra. Observem aqui que o Moneyness, ó, vou ampliar aqui para vocês verem, ó, o Moneyness, ele me permite observar quais são as opções dentro do dinheiro, quais são as opções no dinheiro e quais são as opções fora do dinheiro. Então, olha lá, opções dentro do dinheiro, as opções ATM são as opções no dinheiro e as opções OTM são as opções fora do dinheiro. Então, observa que quanto mais fora do dinheiro, mais baratas são as opções. A gente tem os pozinhos aí que a gente falou da compra do pozinho, ó, pozinho de 1 centavo, 2 centavos. Por que é tão barato? Que a possibilidade daquilo acontecer é menor. Então, aquele ativo é menos negociado, tem menos volatilidade envolvida e, basicamente, a gente tem preços, custos dessas opções, prêmio das opções muito baixos ainda. Observem que as opções no dinheiro, que são as mais negociadas, ó, são as opções mais sensíveis à volatilidade, tá? São as mais negociadas realmente. As opções dentro do dinheiro são as mais caras. Por que elas são as mais caras? Porque ela tem muito valor implícito na sua composição, no seu prêmio, tá? Porque elas já podem ser exercidas. A gente pode observar aqui, por exemplo, ó, uma opção Petrica 230, que ela tem um strike em R$ 22,00 e a Petrobras está em R$ 27,60. Então, se o cara que tem essa opção, tá, quiser exercer, ele teria um custo aí, teria um benefício aí de R$ 5,92 na venda, tá? Então, basicamente, se ele está mais tempo exposto, essa opção valorizou muito porque ela já está dentro do dinheiro e a possibilidade do exercício já é mais do que real. O ativo já passou muito desse preço de exercício. Ele pode exercer ou não. É sempre um direito. Quando a gente fala de opções, a gente está falando de direitos aí. Beleza? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Essa é uma plataforma operacional. Tá? Basicamente, eu quero mostrar a lista aí dos ativos que eu estou observando. Falei para vocês que havia uma lista aí. Eu vou até colocar aqui, ó.
Vamos colocar como mais uma informação, tá? Quais são os ativos em observação. Vamos lá. Ativos em observação. BBDC 4, tá? BBAS 3. CEMIG 4. BOVA 11, ETF aí do Ibovespa. Se ainda não entende sobre ETFs, tem conteúdo salvo aí sobre ETFs, melhor maneira de renda passiva aí no mercado. O conteúdo ficou bem legal, ficou bem técnico aí, bem completo, né? E a Petro 4, tá? Então, a lista tá aí. Os ativos que eu mais observo nesse momento são esses aqui: Bradesco, Banco do Brasil, CEMIG 4, BOVA 11 e Petri 4. Tá? Anderson, da onde você tirou esses ativos? Tá? Você chutou alguns? Não, basicamente, todos eles, olha lá, ó, você pode não ter percebido, mas lá no monitor de mercado, lá no gráfico, no Ivy Rank, se você observar, olha o BOVA 11, olha a Petrobras, olha a CEMIG, olha o Bradesco. Vocês estão vendo aqui? Ó, cadê o BOVA? Já falei do BOVA? Ah, o BOVA 11. Já falei do BOVA 11. Olha a Petrobras. Tá? Então, os ativos que... CEMIG, Bradesco... Enfim, os ativos que eu estou observando aqui são ativos que estão com uma volatilidade implícita baixa. Tá? Então, por isso me chama muita atenção. Volatilidade implícita baixa, principalmente o BOVA 11 aí, ó, volatilidade abaixo de 20%, já chama muita atenção. Tá? Já é um ponto de bastante observação aí. Beleza? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos observar o gráfico, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, falei do BOVA, vamos começar basicamente pelo BOVA 11 aí, tá? O que a gente observa? Ó, esse aqui é um gráfico diário, a gente poderia colocar ele no semanal para observar uma tendência até um pouco maior. Quando a gente observa um gráfico semanal, observem aqui, galera, que a tendência claramente de alta, ó, fundos e topos ascendentes, tá? E a gente já vê isso daí desde o início de 2016. Então, a tendência primária do BOVA 11 é uma tendência de alta, tá bom? Se ainda não entende sobre tendência, análise gráfica, também tem conteúdo lá no YouTube a respeito disso. O BOVA 11, basicamente, ele está numa tendência, ele acompanha as movimentações do próprio Ibovespa, né? É uma ETF do Ibovespa, tá? E o que a gente observa é o seguinte, ele está numa tendência de alta, beleza? Enquanto o ativo está subindo, em geral, a volatilidade ela tende a cair, ficar bem baixa, porque realmente o movimento está contínuo, tá lento, mas está contínuo, e aí essa volatilidade implícita está baixa. Então, quando a gente observa lá o Ivy Rank, olha lá, o BOVA 11 é a que tem menor volatilidade implícita dessa lista de 5 ativos aí, tá bom? Olha lá, estamos somando aí análise gráfica à observação desses ativos. O que me chama atenção, tá? O que me chama atenção? Dentro dessa tendência, tá? Dentro dessa tendência, eu observo que a quebra, nesse momento, galera, dia 17/10, tá? 2019. Nesse momento, para quem tem posição comprada no BOVA 11, tá? Basicamente, ó, o parabólico, que é um indicador de tendência, ó, esse pontilhadinho aqui, me mostra que a quebra dessa tendência é exatamente na linha de tendência de alta. Olha lá, a gente não traçou aqui ligando todos os fundos no movimento mais baixo, olha lá, tá? Ó, olha quantas vezes foi tocada e respeitada essa tendência. Então, basicamente, a gente tem realmente um ponto de quebra dessa tendência lá no 96,81. O ativo está onde agora?
101,19, 101,16, tá? Outra observação que eu tenho é o seguinte: o ativo está em tendência. Então, se ele está em tendência, a movimentação tende a ser de alta. Movimentos mais fortes de alta, movimentos breves de correção em queda. Forte de alta, breve em queda. Forte de alta, breve em queda. A gente pode observar pelos topos e fundos ascendentes. Isso deixa bem configurado a tendência de alta. Beleza? Beleza. Então, por que eu estou chamando muita atenção do BOVA? Tá? Porque ele está vindo para testar, fazer um pivô acima dos R$102 aí, 102,07 centavos por aí, e um topo histórico que ele deixou lá no 102,80. Então, basicamente, de acordo aí até mesmo com o movimento do próprio Bovespa, observe como os gráficos são muito parecidos, galera, ó. Tá? Realmente acompanha a movimentação do Ibovespa. A gente tem a possibilidade do BOVA continuar essa tendência altista, tá? Se for movimentos fortes e intensos, essa volatilidade vai aumentar, e aí, à medida que essa volatilidade aumentar, estando exposto à volatilidade, vocês podem ter um benefício muito grande, tá? Ou simplesmente não firmar uma movimentação de alta, tá? E basicamente a gente ter uma correção desse papel, ou simplesmente o teste dessa movimentação de alta. Então eu estou falando aqui, ó, do movimento mais alto, até mesmo do dia aí, 102, ó, até o ponto de stop, onde viria testar a quebra dessa tendência de alta, a gente está falando de 5% de correção, tá bom? 5% até o ponto de teste. Então, basicamente, a gente está observando aí uma possibilidade de 5% de queda, e aí no movimento de alta, na verdade, a possibilidade dela é bem maior. A gente pode projetar com base no movimento anterior, ó. Então, basicamente, é quase uma aula de análise gráfica aqui, ó. A gente pega o Fibonacci, um indicador técnico aí, tá? Projeta aí do movimento mais baixo ao movimento mais alto anterior, e aí, nessa configuração de um pivô de alta, um movimento contínuo aí de uma alta, vocês pegam esse movimento aqui e projeta. Ó, o movimento mais baixo aí. Para onde ele está agora, quais seriam os pontos interessantes, tá? Olha lá, 102,46 e o movimento maior, 106,37. Tá bom? Basicamente, dessa maneira, eu observo o BOVA nesse momento. Tá bom? Isso é bem atual, galera. O conteúdo está bem fresquinho. Então, já falei do BOVA. Vamos falar um pouco sobre a Petrobras. Olha lá. Petrobras, lembre que o Petrobras também é um ativo com baixa volatilidade implícita. Está lá no gráfico do Ivy Rank. Olha ele aí, ó. Petri 4, assim como a Petri 3 também, tá? Olha lá, Petri 3. Tá? Ações ON e ações PN. Então, ó. Quando eu observo aqui a Petrobras, o que me diz, tá? Tendência primária, vamos pegar um gráfico semanal, um pouco mais longo aí para vocês observarem a tendência. Ó, movimento maior, olha lá, tendência primária de alta, maravilha. Após esses movimentos, a gente começa a observar a Petrobras agora, ó, numa breve correção. Ó, vou colocar no diário para ser um pouco mais preciso, reduzindo aí a leitura, o tempo. Observa que o papel, ó, começou a fazer topos descendentes, tá? E fundos descendentes. Então, tá um pouco mais para acúmulo do que para uma tendência de queda, tá? Porém, não dá para desconsiderar aí a movimentação dos topos e fundos. Então, a gente pode colocar também aqui, ó, essas movimentações. Fica bem visível para vocês aí que esse movimento, apesar de ser breve, são movimentos aí de acúmulo, tá? Então o papel ele pode ter uma movimentação tanto forte de alta acima desses patamares aqui do 28,20, tá? Quanto manter essa movimentação aí lateralizada, no qual a gente pode observar, ó, chegar um pouco mais para baixo, diminuir um pouco mais o gráfico, e vocês vão ver aqui, ó, a possibilidade de uma correção.
Perdão, vamos lá. Ó, de aí, em torno de 16%, tá? Um pouco mais de 16,5% aí de uma possível correção. Basicamente observando aqui o ativo, tá? Então, a gente está observando aí quais são as possibilidades de movimentação, tanto para cima quanto para baixo. E basicamente, quando a gente fala de exposição, a gente não está falando necessariamente de você acertar a direção. Ah, Anderson, vai subir, vai cair. Então, isso na verdade é o que menos importa. A gente tem que observar, tá? Se a volatilidade implícita está muito baixa, tá? Então isso quer dizer que o papel, apesar de fazer uma movimentação, ele faz uma movimentação muito lenta, tá? Tivemos alguns momentos que a volatilidade, até bem recente, que a volatilidade aumentou, foram nesses movimentos de gap aqui, tá? Ataques aí em petroleiras lá na Arábia Saudita, isso impactou o dólar pelo mundo. No dia seguinte a gente teve um aumento aí de quase 20% no preço do barril do petróleo, e isso naturalmente a Petrobras é uma ação que se baseia como commodity, né? Se baseia no preço do barril do petróleo, no dólar, etc. Teve um impacto aí forte, a volatilidade aumentou, logo na sequência a volatilidade começou a cair gradualmente, e a gente está vendo os patamares aqui, ó, de volatilidade realmente muito baixa, tá bom? Beleza? Beleza. Vamos ver o próximo ativo aí. A gente já está fazendo um somatório de fatores aí. Vamos observar aqui o Bradesco e logo em sequência o Banco do Brasil. O Bradesco, olha lá. Vamos colocar também um gráfico semanal mais longo. Observem que o Bradesco também tem uma tendência clara de alta desde o final de 2015, início de 2016. Isso mostra uma tendência primária, tá? Porque uma tendência primária, uma tendência de maior prazo, de mais longo prazo, movimentos maiores. A gente está observando isso através de um gráfico semanal, poderia ser um gráfico mensal, um gráfico anual também, mostraria da mesma forma. Então, basicamente, o que a gente está observando aqui, ó, o ativo ele respeita muito, tá? Essa tendência, né? Observe aqui, ó, movimentos topos e fundos ascendentes, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, movimento forte de queda, mesmo assim respeitou, manteve uma movimentação, e os movimentos mais recentes aí aconteceram, testando, né, essa linha de tendência de alta aí, aconteceram próximo aí do finalzinho do mês passado agora, estou falando de 15, 20 dias atrás, tá? Então, ó, o ativo se mantém nessa movimentação, lembrem lá, ó, que o Bradesco também tem uma volatilidade implícita baixa, tá? Então essa movimentação pode ocorrer um pouco mais forte. Então a gente observa aí, ó, o papel bem no meio do caminho, porém testando aí um pivôzinho de alta, uma movimentação aí altista, dentro de uma tendência de alta, etc, etc. Então a gente está vendo o papel acima de 38 e 35, ele pode, não seria nada fantástico ele vir testar esses patamares aqui de 39,90. A gente está falando acima de 35,50 para 39,90. A gente está falando aí de R$ 4,40. É uma movimentação bem forte, basicamente aí. Seria um aumento de 12,5% possíveis, simplesmente para o papel testar um movimento realmente mais forte, onde aumentaria o volume, tá? Como ele também pode vir a fazer uma movimentação de baixa, é menos provável do que continuar o movimento de alta, mas abaixo desses patamares, olha o parabólico aqui, olha o pontilhadinho, ó. Observa que o parabólico ele me indica movimentos aqui, ó, de quebra de tendência em 31 e 49. Deixa eu observar aqui, ó. 31 e 42, perdão, ó. 31 e 42, tá? Então, para quem tem posições compradas no Bradesco, basicamente começa a sair um pouco de posições quando o ativo começa a mostrar a perda de uma tendência, tá? 31 e 42 para onde está agora 35 e 20, está um pouco distante, por isso que eu mostro para vocês aí que da onde ele está agora, ele teria um teste aí em 10,5% abaixo, como ele poderia testar uma alta também de 12,5% acima. Então o papel realmente está no meio do caminho aí, tá? Tanto para uma alta quanto para uma baixa.
Então, uma exposição convexa não seria nenhum problema, porque com o aumento de uma volatilidade, tanto para cima do ativo quanto o ativo em queda, a gente poderia ter movimentos fortes, a convexidade traria grandes benefícios e só simplesmente a gente observando, analisando a volatilidade e observando a análise gráfica para esses cenários, tá? O mais importante que eu vejo aqui é a facilidade de vocês não precisarem acertar a direção do papel, tá? Tentar acertar achismos é muito mais cabível de erro do que simplesmente analisar os números, tá? Analisar os dados, tá? A gente está falando de renda variável, essa análise pode ser tanto assertiva quanto não. O fator tempo vai contra muitas vezes essas estruturas que a gente falou, então tem um insight muito importante, eu vou até colocar como insights aqui, ó, mais um insight importantíssimo aqui insight importante é buscar exposições com vencimentos maiores, tá? Então, quando a gente fala de vencimento maior, basicamente a gente está observando aqui, ó, as séries de ativos. Olha lá, galera, ó, monitor de mercado. Vamos analisar. A gente basicamente estava falando aí sobre o Bradesco, né? Então vamos colocar aqui, ó, BBDC4. Estava falando sobre o Bradesco. Então, quando eu falo disso, eu falo de exposições não com 2 dias de vencimento, nem com 21 dias. De repente, exposições até um pouco maiores aí, com 40 dias, tá? De 30 a 60 dias, dependendo do ativo, a gente consegue liquidez até em 90 dias aí de vencimento. Então, quanto maior o período para quem está comprado, tá? Maiores são os benefícios, tá? Então, aguardar, estar exposto. Eu estava falando para vocês aí sobre final de ano, a gente tem 2 meses e meio, então se você está exposto num cenário, vencimento para 20 dias, para 40 dias, para 60 dias, a gente está falando realmente desse intervalo aí até o final do ano. Anderson, isso vai acontecer? Não faço a mínima ideia. Quando vai acontecer? Também não faço a mínima ideia. A gente vai acertar o movimento para cima ou para baixo? Também não faço a mínima ideia e não há nenhuma necessidade de levantar essas questões desnecessárias. O importante é a exposição. Se isso acontecer, basicamente traduz em bastante resultado aí, em posições convexas, tá? Então não esqueçam aqui, galera, essas estruturas que eu mostrei aqui para vocês, ó, o straddle, o strangle, a compra do pozinho, o straddle sintético. Eu já falo sobre esses conteúdos lá nas minhas redes sociais, lá nos destaques, tem salvo bastante conteúdo aí sobre essas estratégias. Os alunos recebem esses conteúdos também, bem específicos aí, para basicamente observar essa exposição. Vamos lá, vamos simplificar para agilizar também o conteúdo. Banco do Brasil, galera, ó, Banco do Brasil, observem que também tem uma tendência de alta clara desde o início de 16, os bancos em si fazem essa movimentação desde esse mesmo período, e aí crescente, tendência primária de alta aí, e o ativo, galera, acumulou, tá? Então a gente está vendo um acúmulo aí desde dezembro, tá? Dezembro de 2018 até agora. A gente está falando de quase um ano de movimentação lateralizada. Vamos pegar um gráfico diário aqui bem mais curto, mais preciso, para o cenário bem realmente curtinho e atual. Olha lá. As movimentações, eu coloquei até um retângulo aí. Coloquei um retângulo aí para vocês observarem essa lateralização. A gente pode chamar de sem tendência, consolidado, tendência indefinida, tudo isso está falando a mesma coisa, tá? Então, a gente realmente observa o Banco do Brasil lateralizado, tá? Com movimentos fortes aí, tanto numa alta quanto numa baixa, sem sair muito dos patamares aí. Claro que o intervalo do acúmulo é grande, a gente está falando entre 54 e 75, até os patamares que ele está próximo agora, que é o 43 e 30, tá? Então são patamares grandes aí, tá? São movimentos realmente longos e extensos. E o que a gente está observando agora, galera, basicamente é o seguinte, olha o Banco do Brasil aqui, ó. Ele está testando
à beira desse acúmulo, ou a possível perda desse acúmulo para baixo. Anderson, se o Banco do Brasil, tá? Se o Banco do Brasil tiver uma queda, uma quebra dessa tendência de esse acúmulo aí, a gente poderia ver movimentos maiores? Poderia. Ó, poderíamos ver, estou falando de onde ele está agora, tá, galera? De onde ele está agora, não seria mistério nenhum observar movimentos de 22% de queda no Banco do Brasil. E mesmo assim, não estaria perdendo uma tendência de alta, que é uma tendência primária, olha lá, tá? Observa que por mais que em alguns momentos o ativo tenha movimentos fortes de queda, ele se manteve dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então, por mais que isso ocorra, e aqui a ideia não é fazer previsão, é na verdade observar as possibilidades, por mais que isso ocorra e a gente observasse 20% de queda no ativo, tá? Não seria problema nenhum, porque ele ainda estaria numa tendência de alta, não quebraria a tendência primária dele. Então, o que a gente observa de lateralização é uma tendência secundária. A tendência secundária está sempre dentro da tendência primária e a gente está observando no Banco do Brasil aí o ativo lateralizado, tá? Anderson, mas a minha leitura é diferente. Eu observo que aqui o ativo está testando o ponto mais baixo do acúmulo e ele poderia vir a subir. Também não discordo desse tipo de análise. É por isso que a gente está observando esse ativo com volatilidade baixa, uma possível exposição convexa. Por quê? Porque se o ativo simplesmente não quebrar essa tendência para baixo e se mantiver dentro dessa consolidação, a gente pode observar também novamente o patamar de alta aí testando o topo do acúmulo e seria também 21, quase 22% de um movimento de alta. Então, olha lá, a gente está construindo desde a parte teórica, a parte da análise da volatilidade, a análise técnica, para que você possa construir, junto comigo, junto com os conteúdos aqui, uma mentalidade, tá? De exposição, de controle de risco, de convexidade, de não necessariamente ter assertividade no ativo, tá? No papel. Basicamente, a exposição já pode traduzir em muitos benefícios. Então, vocês observaram que tem uma possibilidade de um pouco mais de 20% numa queda e mais de 21% numa alta. Então, basicamente, o ativo está no meio do caminho. Perceberam? Então, a gente observar a volatilidade do Banco do Brasil, uma volatilidade implícita, né? O IV Rank do Banco do Brasil baixa, necessariamente mostra que realmente a gente tem uma possibilidade tão grande ou tão proporcional para uma alta quanto para uma queda, tá? Então não esqueçam do insight. O insight é muito importante, olha lá. Buscar as posições sempre com vencimentos maiores. Então, quanto maior o vencimento, mais tempo aquilo tende a acontecer, tá? Naturalmente as opções são um pouco mais caras, mas isso não é um problema, tá? A questão realmente é não ter exposição, tá? O risco, na verdade, é não estar no mercado financeiro. Então, esteja no mercado financeiro. E o último ativo que eu quero citar aí é a CEMIG. Olha lá, o quinto ativo aí. A gente falou do Bradesco, Banco do Brasil, do BOVA, da Petrobras. E a CEMIG é o último papel que a gente está observando aqui. Ó, cenário também aqui de consolidação. Deixei o retângulo bem visível aqui para vocês, tá? Ó, observem que a CEMIG ela tinha um movimento, um triângulo. Ó, topos e fundos, topos descendentes e fundos ascendentes. Basicamente o papel afunilou, tá? Topos descendentes, fundos ascendentes, o papel afunilou. Isso é um triângulo, tá? Ou uma flâmula. Podem chamar da maneira que vocês quiserem, tá? Basicamente aqui, ó, foi na alta do ativo. Então a gente tem um triângulo de alta, ou tem uma flâmula aí no papel. E aí isso é uma figura de rompimento. Em um momento o ativo tende a romper e observem, olha que interessante, tá, galera? Olha que interessante como análise gráfica, análise de padrões aí funciona bastante. Ó, observe que depois do rompimento, o ativo já abriu um gap forte de alta e daí em diante ele não corrigiu mais. Ele começou uma movimentação crescente, ó. Fundos e topos ascendentes. Até basicamente ele chegar no patamar que a gente está observando agora de uma lateralização. Então, vamos lá, pessoal. O ativo, a meu ver, apesar além da volatilidade
implícita estar baixa, a gente observa o ativo no meio de uma lateralização, tá? Então, ele poderia fazer um teste realmente no topo dessa lateralização, buscando aí quase 12% de alta e manter uma lateralização, não quebrando essa tendência indefinida ou essa falta de tendência. Como ele poderia também, mantendo uma tendência de alta, vir buscar aqui, ó, patamares de quase 39%, um pouco mais de 39% de uma queda. Tá? Então, galera, olha só, não é sendo emissário do apocalipse aqui não, tá? Mas há uma possibilidade do ativo quebrar essa tendência, essa falta de tendência, vir buscar patamares aí 39% abaixo, tá? E ainda assim não mudar uma tendência, olha lá, de alta, tá? Não mudaria nada a tendência de alta. Basicamente teria uma forte correção, 39% de correção é uma correção muito forte, então basicamente a possibilidade de uma alta e manter essa tendência também é muito grande, sem dúvida nenhuma. A gente poderia ver movimentos bem maiores aí, ó, tá? Observa que os topos históricos foram rompidos e o papel acumulou exatamente nessa faixa histórica aí de máximas atingidas. Então, realmente está extremamente indefinido, uma exposição também não seria nada ruim. Show de bola? Então, espero que vocês tenham até aqui entendido, tá? Eu fui da parte mais simples à parte mais técnica, tá? Analisando a volatilidade, de que maneira eu construo essas observações, tá? Lembrando que nada disso aqui são recomendações, são apenas estudos. Eu vou observando os cenários, eu vou observando a volatilidade, eu vou observando os gráficos do ativo, que representam os padrões que ele já fez no passado e podem se repetir no presente e no futuro. Com base nisso, a gente pode se expor ou não, mas sempre busquem, galera, convexidade, tá? Convexidade faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque em qualquer cenário, sem precisar ser assertivo, sem precisar ser o cara que chuta os movimentos, ou o cara que sabe tudo sobre para onde as ações vão, vocês não precisam, tá, ter esse conhecimento maravilhoso, ou ter esse achismo incrível, ter essa intuição incrível. Basicamente, vocês precisam só analisar o cenário e observar que a convexidade em qualquer dos cenários, principalmente esses que eu mostrei para vocês, tem um poder enorme. Claro que a gente em algum momento vai voltar para esse conteúdo aqui, daqui a 2, 3 meses eu vou citar quando algumas dessas ações realmente se movimentarem e basicamente a gente já está aqui, ó, na construção do conteúdo, na construção do conhecimento para daqui a 2, 3 ou até alguns meses a mais aí, beleza? Convexidade, observem sempre a volatilidade, somem mais fatores aos estudos para que aquilo se torne cada vez mais confortável para você. Não esqueça que estamos falando de renda variável, relação de risco-retorno tem que estar presente em todos os momentos e, basicamente, o risco maior é você não estar no mercado financeiro. Mande suas dúvidas, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Grande abraço, até o próximo vídeo.